You tell them to say the gospel still works. In English? Yeah, no. Oh. Diga em português, o Evangelho de Jesus Cristo ainda funciona. Amém. Amém. I'm sorry my wife cannot be here. Eu sinto muito que a minha esposa não pôde vir comigo. We've been married 43 years. Nós já estamos casados há 43 anos. You say you do not look that old. E você diria, mas pastor, o senhor não parece ser tão velho assim? We got married when I was 10. É porque eu me casei quando tinha 10 anos de idade. When I came in, Quando eu cheguei, a man looked at the picture. um homem olhou para a minha foto, He looked at me. olhou para mim, He said, "You look younger than your picture." e ele disse, você se parece mais jovem do que na foto. I said, "I like you. Eu disse, olha, eu gosto de você. I'm going to stay in Brazil, Eu acho que eu vou ficar aqui no Brasil, but I'm going to have to preach online tonight." mas eu vou ter que pregar online nesta noite. You know, in the Old Testament, Moses could not speak well. Você sabe que no Velho Testamento, Moisés não podia falar muito bem. So God said, "Moses, Então, I will Deus send, disse para Moisés, I Moisés, will send you your brother Aaron, eu vou enviar com você seu irmão Arão, and he will speak for you." e ele vai falar por você. So here I am in Brazil, Então eu estou aqui no Brasil, and I cannot speak Portuguese e well. eu não consigo falar bem o português. So God said, "Dr. Tom, Então Deus disse, Dr. Thomas, I will send you Pastor Ram." eu vou enviar para você o pastor Rômulo. So we will work together Então nós vamos trabalhar juntos, as we study the Word of God. conforme nós estudamos a palavra de Deus. Tomorrow night, Amanhã à noite, Sunday morning, Sunday night, e domingo de manhã e à noite, the gospel will be preached. eu vou pregar o Evangelho. Let me tell you what I tell our friends in the U.S. Eu quero lhe dizer o que eu falo para os meus amigos nos Estados Unidos. People bring people to Jesus. Pessoas trazem pessoas ao Senhor Jesus Cristo. People bring people to Jesus. Pessoas trazem pessoas ao Senhor Jesus Cristo. If people are saved here in the next 48 hours, Se pessoas vão ser salvas aqui nas próximas 48 horas, you will have to bring them. é porque você terá que trazê-las. A man and his wife in my country Um homem e a sua esposa no meu país brought 12 family members. trouxeram 12 famílias. They all trusted Jesus E Christ. todas as pessoas dessas 12 famílias receberam Jesus Cristo. A man brought 14 co-workers. Outro homem conseguiu trazer 14 colegas de trabalho. 13 of them trusted E Jesus 13 Christ. daqueles 14 receberam o Senhor Jesus Bring Cristo. your family. Traga sua família, Bring your friends. traga seus amigos. Come back tomorrow night. Volte amanhã à noite. Thank you for being here. E obrigado por estar aqui nesta noite. We're going to open our Bibles to 1 Samuel chapter 1. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Pastor Ram will read verses 9 through 14 E o pastor Rômulo vai ler dos versos 9 a 13. and verse 20. E também o versículo 20. Would you stand, please, out of respect for the Word of Por God? favor, se coloque em pé em respeito à palavra de Deus. Versos 9 a 13 e depois o verso 20. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Verso 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Tonight I want to talk to you on this subject, Hoje à noite eu quero falar sobre este tema, how to pray.
como orar, how to get your prayers answered. como garantir que suas orações serão respondidas. We're going to study a lady that was successful, Nós vamos ver uma mulher que foi muito bem sucedida. and we'll learn together how to pray. E nós vamos aprender juntos como deve ser a nossa Thank oração. you. Be seated, please. Muito obrigado, podem se assentar. I will pray in English. Eu vou orar em inglês. Father, thank you for the privilege to preach the Word of God. Speak to every heart, every life. Draw people to yourself. Get glory to yourself. In Jesus' name, amen. Amém. The greatest privilege of the child of God is prayer. Um dos maiores, se não o maior privilégio de um filho de Deus é o privilégio da oração. God is inviting you into His throne room Deus está convidando você para participar do seu trono, so that you can carry on a perpetual conversation with Him. para que você possa manter com Deus uma conversa perpétua. Hebrews 4:16 says, Hebreus 4:16 diz: let us come before Him, before His presence. vamos adentrar a presença dele. Jeremiah 33:3 says, Jeremias 33:3 também diz: call upon me, I'll answer thee, show thee great and mighty things thou knowest not. clama a mim e eu responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. The greatest privilege of the Christian is prayer. Então o maior privilégio do crente é a oração. But the greatest problem of most Christians is prayer. Mas o maior problema também da maioria dos crentes é a oração. In my country, a man took a survey. No meu país, certo homem fez uma pesquisa. He said the average Christian prays 4 minutes a day. Ele disse que a maioria dos crentes só ora cerca de 4 minutos por dia. He said the average preacher prays 7 minutes a day. Ele disse que a maioria dos pregadores só ora 7 minutos por dia. My friends, tonight, whatever's wrong with you and me is Meus wrong with our amigos, prayer life. nesta noite, o que há de errado comigo ou com você também está errado com a nossa vida de oração. I pray tonight I can do 2 things. Eu oro nesta noite por duas coisas: Inspire you to pray que você seja inspirado a orar, and instruct you to pray. e eu quero instruí-lo na oração. Here in this passage we have a lady named Hannah. Neste texto nós temos uma mulher chamada Ana, Hannah was married to a man named Elkanah. e ela era casada com um homem chamado Eucana. Though she was married, she had no children. Apesar de casada, ela ainda não tinha filhos. She was barren. Ela era estéril. Now Elkanah married another woman named Peninnah. E Eucana tinha uma outra esposa chamada Penina. She had children, but Hannah had none. Ela tinha filhos e ela acusava Ana. Hannah is a good Old Testament picture of many people living in a New Testament age. Ana, sem dúvida nenhuma, é um símbolo de muitas pessoas vivendo hoje na era da graça. She had a husband and a home, Ana tinha um marido, tinha também uma but no fruit of her casa, own. mas ela não tinha filhos. Many of you are Christians. Muitos de vocês são crentes. You're married to Jesus. He's coming to take us home soon. Você está casado com Jesus Cristo, vai ser levado um dia para o céu, But you may be barren. mas você não tem fruto. Many Christians do not bear the fruit of souls. Muitos crentes não têm frutos de almas perdidas. John 15:8 says, João 8:16 diz herein is my Father glorified that you bring forth much fruit. que o Pai é glorificado quando nós produzimos fruto. Many Christians do not bear the fruit of the Spirit. Muitos crentes não estão produzindo o fruto do Espírito. Love, joy, Amor, peace, gozo, benignidade, gentleness, goodness, meekness. bondade, temperança, mansidão. Hannah knew she was barren. Ana sabia que ela era infrutífera. She said, what my husband and I cannot do naturally, Ela disse que eu e o meu marido não podemos fazer de forma God natural. can do supernaturally. Deus pode fazer de forma sobrenatural. So she prayed. Então ela orou. The word pray means to ask. E a palavra orar significa pedir. We'll learn tonight how to ask. E nós vamos aprender nesta noite como pedir. Please understand this. Por favor, entenda isso. If you have received Jesus Christ, Se você já recebeu Jesus Cristo, the same God that heard Hannah o mesmo Deus que ouviu Ana, is the same God that will hear you. é o mesmo Deus que vai ouvir você. And He wants to hear you. E Ele quer ouvir você.
How do we come to Jesus? Como que nós podemos vir a Jesus? Verse 11 O says, versículo 11 diz, she vowed a vow. ela fez um voto. The most serious thing a Jew could do in that day was make a vow. Uma das coisas mais sérias que um judeu podia fazer naqueles dias era um voto. Ecclesiastes 5:5 says, better not to vow a vow than to vow and defer to pay. O capítulo 5 de Eclesiastes 5 diz que nós não devemos fazer um voto se nós não vamos cumpri-lo. So when she came, Então, quando ela veio seriously. Ela veio com seriedade. Psalm 145 verse 18. Salmo 45, verso 18. The Lord is nigh to them that call on him in truth. Diz que Deus está muito próximo daqueles que o invocam em verdade. When you pray, do you pray seriously? Quando você ora com seriedade. Jeremiah 29:13. Jeremias 29, 13. You'll seek me and find me. Deus diz que se você buscá-lo, When você you vai achá-lo. search for me with your whole heart. Quando você buscá-lo de todo o coração. Half-hearted praying is a waste of your time. Se você estiver orando pela metade, você está perdendo tempo. Hebrews 11:6. Hebreus 11, 6. He that cometh unto God Aquele que vem a Deus must believe he is, precisa acreditar and he's a rewarder of them that em quem diligently Ele seek é him. e que Ele vai recompensar todos aqueles que o buscam. James 5:16 says, Também Tiago 5,16 diz confess your faults one another, que nós devemos confessar nossas culpas pray one for another. e orar uns pelos outros, The effectual fervent prayer of a righteous man avails much. e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. When you pray, do you pray with all of your heart? Quando você ora de todo o seu coração? I preached around the world. Eu prego ao redor deste mundo I've never seen God move powerfully e eu já tenho visto Deus movendo poderosamente. without a group of people who got desperate with him. Quando um grupo de pessoas ficou desesperado na presença dele. In these 2 days, 3 days we have together, Nesses 2 ou 3 dias que nós vamos passar juntos, do you want to just have a meeting? você quer apenas os cultos? Or do you want to have a moving of God? Ou você quer ver o mover de Deus? I pulled into a church. Eu já, certa vez, numa igreja, The pastor said, we will pray, you preach. o pastor disse, nós vamos ficar orando enquanto você prega. He invited men to come on that Saturday night and pray. E ele me chamou para participar daquele culto num sábado à noite. After setting up some materials, Depois que eu coloquei alguns materiais, I went into the church. eu entrei na igreja Men all over the building. e havia homens espalhados por todo o prédio. Nobody was standing. Ninguém estava em pé, Nobody was sitting. ninguém estava sentado, Nobody was kneeling. ninguém estava They ajoelhado. were all laying on their face, begging God to move. Todos eles estavam deitados com o rosto no chão e rogando a Deus para que Ele movesse naquele lugar. The next morning, 35 adults trusted Jesus Christ. E na manhã seguinte, 35 pessoas adultas aceitaram o Senhor Jesus Cristo. They had prayed we would have 100 visitors. Se nós orarmos, talvez tenhamos 100 visitantes. We had over 100 people come to Jesus. Nós vamos ter 100 pessoas aceitando Jesus Cristo. God hears the prayers of desperate Christians. Porque Deus sempre ouve orações de crentes desesperados. If you want to see God move, Se você quer ver o mover de Deus, you must come seriously. então ore seriamente. Man surrendered to preach under my ministry. Muitos homens já se entregaram para pregar. He called and said, please come to our church. Este homem se entregou para pregar no meu We ministério. won't prepare. Nós vamos preparar. When I got there on Saturday night, Quando eu cheguei lá no sábado à noite, hundreds of people had been praying. centenas de pessoas estavam orando. Some prayed all Saturday night and did not go home. Muitos estavam orando a noite inteira e nem foram para casa. The next morning the building filled up. Naquela manhã seguinte, o templo put estava out cheio. chairs. Tiveram que colocar cadeiras We extras. showed it in a video in another room. Tiveram que colocar um telão numa outra sala. I said, Pastor, Eu disse, pastor, who's here today that is not saved? pastor, quem está aqui nesta manhã que não seja salvo ainda? He said, Dr. Farrell, sitting in front of you, there are 100 people I've never seen. Ele disse, pastor Thomas, na sua frente estão assentadas centenas de pessoas que eu nunca vi antes. While I preached, people continued to pray. E enquanto eu estava pregando, havia outras pessoas orando.
In the first service, No primeiro culto, 75 adults received Jesus Christ. 75 pessoas adultas receberam Jesus Cristo. If God blesses your life, Se Deus abençoar a sua vida, if you see answers to prayer, se você ver resultados de you oração, cannot be complacent. você não vai ficar You cannot be perplexo, apathetic. você não vai ficar apático. You must come seriously. Você precisa orar com seriedade. But again in verse 11, Mas de novo no versículo 11, 3 times in my Bible the same word appears. 3 vezes na minha Bíblia, Hannah calls herself a handmaid. a Ana chamou-se a si mesma de serva. It means a female slave. Significa que ela era uma mulher escrava. When she came Quando ela veio seriously. ela veio com seriedade, When she came mas quando ela veio submissively. ela veio em submissão. She did not come to tell God what to do. Ela não veio para dizer Deus o que fazer, She came to ask God. mas ela veio para pedir-lhe. James 4:6, Tiago 4:6, 1 Peter 5:5. também 1 Pedro 5:5. God resists the proud, Deus resiste o soberbo, but he gives grace to the humble. mas ele dá graça ao humilde. Psalm 9:12 says, Salmo 9:11-12 diz: he forgets not the cry of the humble. Ele não esquece o clamor do faminto. Now there are people that believe God hears every prayer. Agora há pessoas que acham que Deus escuta todos os tipos de oração. He does not. Ele não escuta não. Psalm 66:18 says, Salmo 66:18 diz: if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Se eu guardar iniquidade no meu coração, Deus não me ouvirá. If you're here in this service and you have sin in your life, God is not listening when you Se pray. você está aqui nesse culto, mas vivendo debaixo de pecado, Deus não vai ouvir a sua oração. If you as a man mistreat your wife, Se você como marido maltrata a sua esposa you're unkind to your wife. e você é rude para com ela, 1 Peter 3:7 says, 1 Pedro 3:7 diz the husband is to treat the wife as the weaker vessel, que o marido deve tratar a esposa como vaso mais frágil, as heirs together of the grace of God, como cordeiros juntos da graça de Deus, lest your prayers be hindered. para que as suas orações não sejam impedidas. Sir, Senhor, if you are not treating your wife right, se você não está tratando a sua esposa you're bem, wasting your time when you pray. você está perdendo tempo na oração. You need first to get right with God, Você primeiro precisa se acertar and com second Deus to get right with your wife, e depois se acertar com a sua esposa. or God is resisting you. Ou Deus está resistindo à sua oração. Sometimes women gossip. Algumas vezes mulheres gostam de criticar. They talk about others. Elas falam da vida de outros. They used to do it with their tongues. Antigamente elas faziam com a língua, Now they do it with their thumbs. agora elas fazem com os dedos. It's called texting. É chamado de Sometimes while you're preaching. just a minute. What's texting? É chamado de torpedo. Now, you may think it is cute, Você acha que é engraçado? but Ephesians 4:29 says, Mas Efésios 4:29 diz: let no corrupt communication proceed out of your mouth, não deixe má comunicação sair da sua boca, but that it is good for the use of edifying. mas somente aquilo que for edificante. Lady, until you make it right with the person you've wronged, Talvez, senhoras, vocês precisam fazer emendas ou se acertar com pessoas com quem você errou, until you make it right with Jesus, até que você também acerte com Jesus. God's not hearing your prayer. Deus não vai ouvir as suas orações. Many of you young people here tonight, E jovens, vocês aqui nesta noite, I'm so glad you've come. eu estou tão feliz que os jovens The vieram. Bible still says, A Bíblia ainda diz: children, obey your parents. filhos, obedecei a vossos pais, Honor thy father and thy mother. honrem os seus pais. And if you disobey E se você and desobedece disrespect your e parents, desrespeita os seus pais, God will not hear you. Deus também não vai ouvir você. If you want God to listen, Se você quer que Deus te escute, you must come seriously. você precisa vir com You must seriedade. come submissively. Você precisa vir em submissão, But you must come specifically. mas você precisa vir especificamente. Hannah prayed for a baby boy. Ana orou por um menino homem.
Many Baptist prayer meetings sound like this. Muitos cultos de oração de igrejas batistas parecem God com bless isso. us, God help us, God use us. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, Deus nos use. When's the last time God specifically answered your prayer? Mas quando foi a última vez que Deus respondeu uma oração específica que você fez? Philippians 4:6. Filipenses 4:6 Be careful for nothing, diz para você não ficar ansioso por but coisa with alguma, everything by prayer and supplication. mas que tudo deve ser conhecido diante de Deus com Let your súplicas, requests be made known unto God. que todos os seus pedidos sejam conhecidos, Prayer requests. todos os pedidos de oração. Pastor, Pastor, do you ever take prayer requests from the people? você se lembra quando você pegou pedidos de oração da igreja? Sim. All right. How many of you have ever given a prayer request? Quantos de vocês fazem pedidos de oração? It's not a Baptist thing, it's a Bible thing. Não é uma coisa batista, irmãos, é uma coisa bíblica. Mark 11:24. Marcos 11:24. Therefore, whatsoever things you desire when you pray, Tudo quanto você desejar believe ye shall receive em what ye shall oração have. e confiando, God wants to answer your specific prayer. Deus quer responder às suas orações específicas. Are you confused? Você está confuso? Are you wondering about a decision? Você está se maravilhando do que estou falando? James 1:5. Tiago 1:5. If any of you lack wisdom, let him ask of God. Se qualquer um de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Don't talk to anybody first before you talk to Jesus. Não fale com ninguém primeiro antes de ter falado com Jesus. He has an answer. Ele tem uma resposta. There's some pastors in this building. Há alguns pastores aqui hoje à noite. You may be saying what some of my American pastor friends are saying. E talvez você esteja dizendo que alguns pastores americanos dizem. We're not seeing many people go into full-time Christian service. Nos dias de hoje nós não estamos vendo muitas pessoas entrando no ministério. Matthew 9:38 says, Mateus 9:28 diz: pray ye the Lord of the harvest that he will send laborers into his orar ao Senhor da seara para que ele possa enviar obreiros. You want to see God call men to preach? Você quer ver Deus chamando mais homens para pregar? Ladies to missions? E homens para missões? People into Christian work? E pessoas entrando no ministério? God says pray. Deus diz, ore. My father was a businessman. Meu pai, ele era um homem de negócio. He went to a prayer meeting. Mas ele foi num culto de oração. There in that prayer meeting, they were asking God to send missionaries. E naquele culto de oração, eles estavam orando por pessoas no ministério. Kneeling next to him was his friend who was a businessman. Ajoelhado perto dele, um outro amigo também. They prayed all night. Eles oraram a noite toda. God moved in powerful ways. E Deus se moveu poderosamente. My father was called to preach. Meu pai foi chamado para pregar. Pastor of the same church for 25 years. E agora ele pastoreou a mesma igreja por 25 anos. His friend came to Brazil E o amigo dele veio para o Brasil. and was here 45 years. E ficou aqui 45 anos. He's in his 80s today. E ele está já envelhecido hoje. He went out to the uncivilized Indians. Ele foi trabalhar entre os índios. Brother Kiefer, he never saw anybody saved for 8 years. O pastor Kiefer nunca viu, por 8 anos ele não viu ninguém sendo 8 salvo. years. 8 anos. But he stayed. Mas ele ficou. Now there are hundreds and hundreds that have been saved. Agora centenas e centenas já foram salvos. Churches all over. E igrejas em todos os lugares. Listen to me, my friend. Me escute, amigo. God wants to hear you. Deus quer ouvir você. He wants to hear you ask him for specific things. Ele quer que você peça por coisas específicas. Now you may be with us tonight. Talvez você esteja aqui nesta noite You're not sure you're going to heaven. e você não sabe se vai para o céu. I want to tell you how to get saved. Mas eu quero lhe dizer como ser salvo. And it's really very simple. É muito simples. In Luke chapter 18, Lucas 18, there's a story of two men that went to the temple to pray. a história de 2 homens que foram para o templo orar. One was a Pharisee. Um deles era fariseu The other was a publican. e o outro era publicano. The word Pharisee means separated one. E a palavra fariseu significa alguém separado, Very religious. alguém muito religioso, Fasted 2 days a week. alguém que jejuava 2 vezes por semana, Gave 10% of everything he had. dava 10% de tudo que tinha, Had Bible verses in his robe. tinha versículos bíblicos na própria He roupa. comes to pray. Ele veio orar. Over here is a publican, Do lado dele havia um publicano. a tax collector. Ele era um coletor de A impostos,
ele era ladrão. This is a respected man. O fariseu era um homem respeitado, This is a rejected man. publicano rejeitado. This man is honored. O fariseu era honrado, This man is hated. o publicano odiado. This man starts praying, O fariseu começou a orar: God, Deus, thank you that I'm not like other people. obrigado porque eu não sou como os outros. Let me tell you all the things that I do for you. Deixa eu lhe falar tudo que eu tenho feito por ti. And I'm really not like this old dirty publican. E eu não sou como esse publicano sujo. He compared himself. Ele se comparou He commended himself. e ele se He autopromoveu, condemned others. mas ele diminuiu os outros. Hold that thought. Hold that thought. Segure aí o pensamento. Now here is the publican. Agora o publicano, He has his head down. ele abaixou a cabeça, He beat himself on his chest. batia no peito He only prayed 7 words. e ele orou apenas 7 palavras. God, Deus, be merciful to me, a sinner. tem misericórdia de mim, que sou pecador. Now, if you've not read this story, Se você não leu essa história, you will think God heard this man and not this man. você vai achar que Deus ouviu o fariseu e não o publicano. I mean, this man's the respected man. Porque este homem, o fariseu, era And respeitado, this man is the rejected man. mas o publicano rejeitado. But just the opposite is true. Mas o oposto é a verdade. The Bible says, A Bíblia diz, and God speaks, e Deus diz, this man went home justified, que o publicano foi para casa justificado, declared righteous, ou seja, declarado justo, but not this man. mas não o fariseu. So see it tonight. Então veja nesta noite, God said, Deus diz, this man, este homem, with all of his goodness, com todas as suas boas his obras, works, com todos os seus and his trabalhos, pious talk, com toda a sua piedade, went to hell. foi para o inferno. But this man, Mas aquele homem wicked, sujo, terrible in his lifestyle, a vida terrível, a thief, ladrão, went to heaven. foi para o céu. How can this be? Por que será? Why did he go to heaven? Por que será que o fariseu não foi para o céu? I'll tell you. Eu vou lhe dizer por quê. This man justified himself. Porque o fariseu justificou a si mesmo. Look how good I am. Veja como que eu sou bom. I'm religious. Veja, eu sou religioso. Pay my taxes. Eu pago os meus Treat my tributos. fellow man right. I treat my fellow man E right. eu trato as pessoas bem. I memorized the Bible. Eu já memorizei a Bíblia. But God does not receive what you do for him. Mas Deus não recebe o que você faz por Ele. This man came humbly O publicano veio humildemente, and honestly honestamente and hopefully. e totalmente. He only prayed 7 simple words. Ele orou apenas 7 palavrinhas. But he came to Jesus for mercy. Mas ele veio para Jesus em busca de misericórdia. Watch this. Veja isso. If you justify yourself, Se você se justifica, you're condemned. você está condenado. But if you know you're condemned Mas se você sabe que está and you ask condenado Jesus for mercy, e pede misericórdia de Jesus, he comes in your life. Ele vai vir para a sua He vida. takes away your sin. Ele vai lavá-lo dos He pecados. puts your name in the book of life. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Do you know how this man came to Jesus? Você sabe como que esse homem veio a He came Jesus? seriously. Ele veio seriamente. Sin is serious. Pecado é algo sério. You know why Jesus died? Você sabe por que Jesus morreu? He died for our hatred, Ele morreu pelo nosso ódio, for our lying, pelas mentiras, our cheating and stealing. pelas nossas corrupções e Immoral thoughts. roubos, He died for sin. pensamentos imorais, pecado. That is serious. Isso é sério. But this man came submissively. Mas este homem veio submisso. He didn't even lift his eyes. Ele nem levantou os olhos para He cima, beat himself on his chest. mas ele batia no peito. He said, God, Deus, I need mercy. tem misericórdia. I need you to pity me and forgive me Eu preciso do seu perdão, because I'm a bad sinner. porque eu sou um péssimo pecador. And Jesus said, E Jesus disse, I will forgive you and cleanse you. eu vou perdoá-lo e I will limpá-lo take you to my heaven, e vou levá-lo para o céu, but not you. mas não você. You do not go to heaven Você não vai para o céu, because of anything you do for Jesus. porque qualquer coisa que você faz para Jesus, If you trust baptism, se você acredita em batismo, catechism, catequismo,
confirmation, ou confirmação, good works, ou boas obras, Catholic, ou catolicismo, Protestant, ou protestante, you will never go to heaven. você nunca vai para o céu. But if you come as a sinner Mas se vem como pecador and call on the Savior, e clama o Salvador, Jesus Christ will hear you Jesus Cristo vai ouvi-lo and forgive you e perdoá-lo and make you a new person. e fazê-lo uma nova criatura. When did you come from here to here? Então você precisa vir daqui para lá. Oh, I was baptized as a baby. Eu fui batizado quando bebezinho, No baby in the Bible ever was mas baptized. nenhum bebê na Bíblia jamais foi batizado. None. Nenhum. That will not save you. Isso também não vai salvá-lo. But I go to church. Mas eu vou para a igreja. Church won't save you. Igreja também não But salva. I give money. Mas eu dou dinheiro. Money won't save you. Dinheiro também não salva. Only Jesus Christ can save you. Só Jesus Cristo pode salvar. You know what I'm concerned about? Sabe com que eu estou preocupado? As I travel, I meet young people in Christian camps. Quando eu viajo, eu encontro muitos jovens em lugares And evangélicos. here's what they'll say. E muitos me dizem isso. I never got saved. Eu nunca fui salvo. I prayed to please my parents. Eu orei só para agradar aos meus pais. I was preaching in my country. Eu estava pregando no meu país. A man who used to be high up in the military. Um homem que tinha uma função alta no exército. While I was preaching, ran out the door. Enquanto eu estava pregando, ele correu para fora. Assistant pastor went after him. O pastor assistente correu atrás I dele. kept preaching. Eu estava pregando Pretty soon they came back in. e bem rapidamente eles I voltaram. finished the service. Eu terminei o culto. Pastor got up and said, "Do we have a testimony?" O pastor se levantou e disse: nós temos um testemunho. Man in the military stood up. O homem do exército se levantou He said, "I've been a deacon in this church. e ele disse: eu era diácono nesta Sunday igreja. school teacher. Eu fui professor nesta igreja. Choir. Eu estive no coral. Been out on visitation. Eu saía para visitar. But I was never saved. Mas eu nunca fui salvo. I could not sit in the building. Eu não... Excuse me. I could not sit in this building. Eu não podia ficar neste prédio. I thought I would go to hell. Porque eu pensei, eu estou indo para o I inferno. went into the lobby of the church. Por isso eu fui lá para a frente da And I igreja. became this man. E eu me tornei And I este got homem. saved. Eu me tornei o publicano e aceitei a Cristo. I was watching his wife. Eu estava observando a esposa dele. Wives know a whole lot about a husband. Porque as esposas conhecem muito bem os maridos. She was crying and agreeing. Ela estava chorando e concordando. She knew he was a hypocrite. Ela sabia que ele era hipócrita. She knew he was counterfeit. Ela sabia que ele era falsificado. He wrote me a 5-page letter. Ele me escreveu uma carta de 5 páginas. Tell my story anywhere you can. Conte a minha história em todos os lugares. Until you leave from over here with a Pharisee and come over here with a publican, you're still going to hell. Até que você deixe de ser um fariseu e se torne um publicano, você vai para o inferno. But God's not willing that any should perish, Mas Deus não quer que ninguém pereça, but that all should come. mas Deus quer que todos sejam salvos. Now close your Bibles. Agora, feche a Bíblia, I'm going to close the message. porque eu vou encerrar a pregação. She came seriously. Ela veio seriamente. She came submissively. Ela veio em submissão. She came specifically. Ela veio com pedido específico. And she came steadfastly. E ela veio rapidamente. 1 Samuel tells us she continued to pray. Porque 1 Samuel diz que ela continuou orando. She intensified and multiplied her. Ela intensificou e multiplicou as suas orações. I've never been to this church. Eu nunca estive nesta igreja antes. This is my first time. Esta é a minha primeira vez. But I tell you what I find all around the world. Mas eu quero que você saiba o que eu já vi ao redor do mundo. People that quit too soon. Pessoas desistem rapidamente. They'll pray, Elas oram don't get an immediate answer, e elas não recebem uma oração imediata. and they quit. Elas param. Matthew 7:7 says, Mateus 7:7 diz: "Ask, it shall be given you. peça e lhe será dado. Seek, and ye shall find. Busque e você achará. Knock, and it shall be opened unto you." Bata e você vai ver aberto. Romans 12:12 says, Romanos 12:12 diz: continuing in prayer. continue orando. The Bible says in Colossians 4:2, continuing A instantly. Bíblia diz em Colossenses 4:2 orar o tempo todo. It's always too soon to quit. Mas muitos desistem rapidamente. Can you see Hannah? Can you see Hannah? E você pode ver Ana.
Her mouth is moving and nothing is coming A out. boca dela continuou se movendo, nada saía da boca. The priest Eli says, "What's wrong with you? E aí Eli, o sacerdote, perguntou: o que há de errado com você? Have you been drinking alcohol?" Será que você está bêbada? No, she says, "I'm hurting in my heart." Não, ela disse: eu estou machucada dentro do meu coração. You know what many people are afraid of? Sabe o que muitas pessoas têm medo? To stand up in a service like this, Tem medo de se colocar em pé no culto, come to the front, bow your head, vir para o altar, abaixar a cabeça kneel down, say, "God, I'm desperate." e se ajoelhar e dizer: oh Deus, eu fiz tudo errado. Hannah was not worried about what people thought. Ana não estava preocupada com o que os outros estavam pensando. She wanted a baby. Ela queria um filho. And when you want something more than you're concerned about how you look, E você quer alguma coisa, você está mais interessada no que você precisa ou como você se parece? God will do something for you. Deus vai fazer algo por você. Did you used to pray for somebody who's unsaved, but you don't pray anymore? Você orava por alguém que era perdido e agora você não ora mais? I want to tell you two stories, Eu quero te contar duas histórias. and I'll close the service tonight. E aí eu termino a pregação. I do not know you, Eu não conheço bem, but you may be a parent. mas talvez você seja um pai. Your heart hurts Seu coração está doendo because you have a child away from God. porque você agora mesmo tem um filho que está longe de Deus. They used to come with you, but they don't come anymore. Este filho costumava vir à igreja, agora não vem You may mais. not even know where they are. Você nem sabe onde ele está nesta noite, It's always too soon to stop praying. mas não pare de orar por ele. Evangelist friend of mine Um evangelista amigo meu called and said, "You're coming to our church for a meeting. me chamou para pregar na igreja dele I will be there in that meeting." e ele disse que estaria na igreja naquele culto. My wife and I are praying for our daughter. Ele e a esposa oravam por uma filha, She is living with a man porque ela estava morando com um homem who left his wife, que havia abandonado a primeira and esposa, they're living in sin. e os dois estavam vivendo em pecado. But she said she'd come one night. Mas ele disse: vem uma noite, He said, "Dr. Farrell, she respects you. porque a minha filha respeita o Senhor. Will you talk to her?" Fale com ela. She came. Ela veio, I talked to her in the lobby. eu conversei com ela na frente da igreja I said, "You need to come back to Jesus. e eu disse que ela precisava voltar para Jesus. You're breaking his heart. You're breaking your parents' heart. Ela estava quebrando o coração de Deus e dos pais. I'm not coming home." Ela disse que não voltaria, não entraria. I said, "Young lady, Eu disse: senhorita, you're living with a married man, você está morando com um homem casado. and you're committing immorality, Você está cometendo imoralidade. and you're in sin. Você está em pecado. I want you to know what kind of preacher I am. Eu quero que você saiba o tipo de pregador que eu sou. I don't have to know your name. Eu não tenho que saber o seu nome. I don't have to know your background. Eu não tenho que saber a sua vida. But my friend, if you're having a sexual relationship with anybody, Mas se você está tendo relação sexual com qualquer pessoa except your lawfully wedded wife or husband, que não é o seu marido ou sua esposa, you are in sin, você está em pecado. you're offending God, Você está ofendendo a He's Deus not hearing you when you e pray. Ele não está ouvindo as suas orações. The Bible says in 1 Corinthians 6:18, flee fornication. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6:8 para fugir de fornicação. Every sin a man commits is without the body. Porque todos esses pecados que o homem comete é fora do corpo. He that commits fornication sins against his Mas own. fornicação está pecando contra si mesmo. She said, "I don't care, I'm going to do it anyway." Ela disse para mim: eu não quero nem saber, vou continuar. I said, "You just pick the fight with God and you will lose." E eu disse para ela: você acabou de entrar numa briga com Deus e você vai perder. Nobody has ever fought God and won. Ninguém jamais lutou contra Deus e venceu. Nobody. Ninguém. Her dad called me 2 weeks later. 2 semanas depois, o pai dela me telefonou Please pray for our daughter. e ele disse: ore pela minha filha. My wife and I have declared a 40-day fast. Minha esposa e eu vamos jejuar por ela por 40 dias. We're asking God to bring her home. Nós estamos orando que ela volte para casa. 20 days later, 20 dias depois, she came home. ela voltou para casa. Oh, you say, "Preacher, that's good." Você diria: pastor, isso é bom. But you must listen to the story. Mas escute a história. She rang the doorbell. Ela bateu na porta. Her father opened the door. O pai abriu a porta. "Daddy, I want to come home." Pai, eu quero voltar para casa. He said what I would have said. Ele disse o que eu teria dito. "Daughter, I want you to come home, Filha, eu quero que você volte. but you're not coming home on your terms. Mas você não vai voltar como você quer. If you come home, you'll come home on God's terms." Mas você vai voltar como Deus quer.
Many young people go into sin, Muitos jovens vão para o pecado, spend all their money, gastam o dinheiro, come back home to you, volta para casa, para os pais, get more money, pedem mais dinheiro, go back into sin, voltam para o pecado, and you are just as much at fault as they are. e você está pecando tanto quanto eles. You're helping them sin. Você está ajudando os seus filhos no pecado. When the prodigal son came home in Luke 15, Quando o filho pródigo voltou para casa em Lucas he did 15, not come home and say, Daddy, I need some more money. ele não disse, pai, eu preciso de mais dinheiro. He said, Dad, I've sinned. Ele disse, pai, eu pequei. I'm not even worthy to be called your son. Eu não sou digno de ser chamado seu I'll filho. just be your servant. Eu serei o seu servo. His daughter said, I'll do anything, Daddy. Mas a filha disse, pai, eu farei tudo o que o senhor quiser. 2 days later, he was to leave for a meeting. 2 dias depois, ele estava atrasado para o encontro. Daddy, can I go with you? E, aliás, ele tinha um encontro e ela perguntou, pai, eu posso ir com o senhor? He booked a last-minute ticket, very costly. E ele pagou pela passagem dela, muito cara. He called me Sunday night. Aí ele me chamou no domingo à noite. Sunday morning, she was under conviction. Domingo de manhã, ela estava debaixo de muita convicção. Sunday night, while he was preaching, E domingo à noite, enquanto ele pregava, he heard a voice. ele ouviu uma voz. He looked to the left-hand side. Ele olhou para o lado esquerdo. His daughter was coming forward. A filha dele estava vindo para o altar. Daddy, help me. Pai, me ajude. Daddy, I'm going to hell. Please help me. Pai, eu estou indo para o inferno, me ajude. The pastor finished the message. O pastor terminou a pregação He led his daughter to Christ. e ele levou a filha dele a Cristo. She went off to Bible college. Ela foi para uma She married a escola, pastor. ela foi para uma universidade They have 3 cristã, children. casou-se com um She's a pastor pastor's wife. e tem 3 filhos. Hoje ela é esposa You de ought to pastor. say amen. Diga amém. God answered prayer. Deus responde And orações. he wants to answer your prayer. Ele vai responder suas orações. How many of you in this building have unsaved family members? Quantos de vocês aqui nesse prédio têm familiares perdidos? Thank you. Take them down. Obrigado. Do you really pray for them? E você ora por eles? I mean, really? Realmente você ora por eles? My father-in-law was raised in a religious home, Meu sogro foi criado numa família religiosa, but they were not saved. mas eles não eram salvos. When he was 20 years old, E quando ele tinha 20 anos de idade, he heard an evangelist preach. ele estava ouvindo o evangelista pregar, The evangelist had been saved out of a life of crime. e aquele evangelista havia sido salvo e tirado de uma vida de crimes. My father-in-law heard the good news of the gospel. E o meu sogro ouviu as boas novas do evangelho, He said, I'm not going to trust my religion anymore. e ele decidiu, não vou mais depender da minha religião. I'm going to get a relationship with Jesus. Eu vou ter agora um relacionamento pessoal com Jesus He Cristo. lived to be 87 years old. Ele viveu até 87 anos de idade. He was a barber and a preacher. Ele era barbeiro e também pregador. He had 6 sisters. Ele tinha 6 irmãs. They laughed at him. Elas riram dele. We don't need your religion. Our religion's good enough. Nós não precisamos da sua religião. A nossa é suficiente. They were all Italians. Todas elas eram antagonistas. When my wife and I got married, Quando a minha esposa e eu nos casamos, the 6 sisters invited us over to eat. as 6 tias nos convidaram para comer. You eat good here. E elas disseram que lá nós iríamos comer bem. Chicken, beef, beans and rice. Frango, bife, Beans and feijão, rice. arroz, Beans and rice. arroz e feijão. No picky. Não tinha piqui, não. No. When I finished the meal after 4 hours, Depois que eu terminei a refeição, 4 horas depois, I said, ladies, I can eat no more. eu disse, olha tias, eu não consigo comer mais. Now I want to tell you how to be sure you're going to heaven. Mas eu quero mostrar para vocês como vocês podem ir para o céu. My wife said to me going in the house, A minha esposa havia me avisado quando nós fomos para aquela casa. they will get angry. Elas vão ficar bravas, They may fight you. elas vão brigar com você. I said, no problem. Eu disse, não tem problema. They're Italian. Elas são italianas I'm Irish. e eu sou We irlandês. can sell tickets to that fight. Nós podemos vender até bilhetes para esta luta. Amen. Amém. They listened
Elas ouviram, did not argue, elas não argumentaram they comigo. did not get saved. Over a period of years, this one got saved, that one got saved. Elas não foram salvas naquele dia, mas através dos anos, uma a uma, The hardest one was Aunt Stella. foram aceitando a Cristo. Mas a mais difícil foi a tia Estela. If you witness to her, she would say, Se você testificasse para a tia Estela, ela dizia: my religion's good enough. minha religião é boa, My religion's good enough. minha religião é suficiente. Every time we witness to her, Toda vez que eu falava com ela, my religion's good enough. minha religião é boa. But one day, Mas um dia, she was dying. ela estava morrendo. A friend of mine, a preacher, Um amigo meu, pregador, went to see her. foi visitá-la. He looked at Aunt Stella and said, E ele olhou para a tia Estela e disse: Aunt Stella, you always say my religion is good enough. você sempre fala, minha religião é boa. Is your religion good enough to die by? Agora eu pergunto, a sua religião é boa o suficiente para você morrer por ela? I'm asking you that tonight. E eu estou perguntando a mesma pergunta para você nesta noite. All over this building, Todas as pessoas neste prédio, is your religion good enough to die by? você morreria pela sua religião? If it's not, you better get rid of it. E se você não morreria por ela, então You're não é going to boa. die. Porque você vai You're morrer. going to meet God. Você vai se encontrar com Deus. She began to cry. Ela começou a chorar. No, it's not. Não, minha religião não é boa No, assim it's não. not. And Stella, would you like to receive Jesus? Então, tia Estela, quer aceitar Jesus Cristo? Yes. Sim. He called and told me what she said. Ele me telefonou e contou-me o que ela disse. He said, Aunt Stella, pray after me. Tia Estela, ore depois de mim. Say to Jesus, Diga para Jesus: Dear Jesus, I'm a sinner. Senhor Jesus, eu sou uma pecadora. She did not say that. Mas ela não disse isso. She said, Dear Jesus, Ela disse antes: I'm querido a Jesus. bad sinner. Ela disse ao invés: eu sou uma péssima pecadora. She moved from here to here. Ela saiu do lado do fariseu e foi para o lado do publicano. She called on Christ. Ela clamou Jesus, You can do that tonight. e você pode fazer isso hoje à noite. You can trade religion for a relationship. Você pode trocar religião por relacionamento com Jesus. 3 weeks later, 3 semanas depois, she died. ela morreu. But she's not in hell. Mas ela não está no inferno. She's in heaven. Ela está no céu. You go to hell with your religion, Você vai para o inferno com a religião. but you can go to heaven with Jesus. Mas você vai para o céu com Jesus. Are you sure you're going to heaven? Você tem certeza que vai para o céu? If you're not, tonight is your night. Se você não tem certeza, hoje é a sua noite. Tell me, please, Diga-me, por favor, did Hannah get the answer to her prayer? será que a Ana recebeu resposta para a oração dela? See or no? Sim? What was the little boy's name? Qual foi o nome do menino? Samuel. It Samuel. means gift of God, Samuel, ou seja, dado por Deus, ask of God, peça para Deus, and the God who answered Hannah wants to answer you. e o Deus que respondeu Ana quer responder você. But you must come seriously Mas você precisa vir com and seriedade, submissively com submissão, and specifically com algo específico and steadfastly, e rapidamente, or he will not hear you. ou ele não vai te ouvir. Now, in a moment, Em alguns momentos, we're going to close the service. nós vamos terminar o culto. If you are not sure you're going to heaven, Se você não tem certeza que vai para o céu, Pastor will lead you in a simple opportunity to receive Jesus. o pastor vai lhe dar uma oportunidade para receber Jesus. Some of you tonight, Alguns de vocês nesta noite, maybe a church member, talvez até membros desta you igreja, need to leave here and come over here. você também vai precisar sair deste lado e ir para aquele. Or you could wake up in hell like Judas Ou Iscariot. você vai acordar no inferno como Judas Iscariotes. But many of you say, I'm a Christian. Mas muitos de vocês dizem, mas eu já sou cristão. Does your prayer life look like Hannah's? A sua vida de oração se parece com a vida de oração de Ana? Everybody in this building knows the answer to that. Todos vocês sabem da resposta. Some of you tonight, Alguns de vocês nesta noite you need to come and say, precisa vir e dizer: Dear Jesus, querido Jesus, change my prayer life. transforma a minha vida de oração. Change my prayer life. Transforme a minha vida de oração. Thank you for coming tonight. Obrigado por ter vindo nesta noite. I pray you'll be back tomorrow night. Eu oro que você volte amanhã.
I've thought it best to start with this type of message tonight. Eu pensei que fosse melhor começarmos as conferências com esta pregação. Because if God blesses in this conference, Porque as bênçãos de Deus para essas conferências it will be because we get desperate with God. dependem se nós vamos ficar desesperados na presença de Deus. Last question. Última pergunta. When Jesus saves somebody, Quando Jesus salva alguém, he puts their name in a book of life. ele coloca o nome daquela pessoa no livro da vida. This is a song book. Esse livro é um livro de hinos. But imagine Mas imagine that door opens, aquela porta aberta in walks Jesus. e Jesus entra por ela. He does not bring the song book, Ele não vai trazer um buco de hinos, he brings the book of life. mas o livro da vida. He said, Pastor, Ele diz, pastor, evangelist, evangelista, go sit next to that pastor. vão se sentar com o pastor Fabiano. We're not any better than you are. Nós não somos melhores do que ninguém. Jesus comes and stands behind the pulpit. Aí Jesus fica atrás do púlpito He said, I'm going to call the names of everybody that's in my book. e ele diz, agora eu vou fazer uma chamada de todos vocês que estão no meu livro. If I call your name, Se eu citar o seu nome, you are saved. é porque você é salvo. I'm going to take you to heaven tonight. E eu vou levá-lo para o céu hoje à noite. But if I do not call your name, Mas se eu não citar o seu nome, you're going to go to hell tonight. você vai para o inferno nesta noite. If Jesus called the names Se Jesus chamasse os nomes of everybody in this building de todos aqui nesta noite, whose name is in the book of life, os nomes que estão no livro da vida, is yours there? o seu nome seria chamado? Can you prove from this book that your name is in the book of life? Você garante, através da Bíblia, que o seu nome está no livro If da you vida? just said no or I don't know, Se você diz eu não sei, you can be saved tonight. você pode ser salvo nesta You noite. can be saved tonight. Você pode ser salvo nesta noite. Let's bow our heads to pray. Vamos abaixar as cabeças para orar.